né? Mas vamos lá, vamos ouvir o Iago tá aperreado que a gente não tá fazendo react. Hoje, né? Uhum. Torturando os dados estatísticos até eles dizerem o que o cientista quer, né? Enfim, existe isso. Fazendo a manobra ali até sair o que ele quer A que estatística saia. é a arte de torturar. Inclusive, o Farhad Dalal vai denunciar a TCC por fazer isso, né? Por torturar os dados. Daí aquela torção retórica, né? 25%, quase 50% por extenso, e no site da TCC cura 50% já em número de depressão, e é um dado falso, né? É uma falsificação mesmo. Como a gente mencionou antes, né, cortando uma parte da imagem que é relevante, né, cortando o longo prazo, Exato. cortando o fato de que o objetivo de determinadas psicoterapias não vai ser abordar o sintoma de imediato ou nem eventualmente, né, talvez aquilo ali não seja a questão do processo terapêutico, né, cortando a questão de eventuais falsos positivos, Exato. né, uma outra questão, né, aproveitando esse mote aí que a Saanika Ratnayak vai trazer, parece que não a TCC não tem muito elemento para diferenciar posicionamento moral de inadequação epistêmica. Né? O que eles chamam de tirania do dever, muitas vezes é posicionamento moral, o que a gente considera como isso é uma causa diante da qual vale a pena me É, sacrificar. deixa eu explicar para os nossos ouvintes o que é essa inadequação epistêmica, né? Como é que pronuncia o nome da moça? Sayaka? Eu pronuncio Saanika Ratnayak, mas eu confesso que eu não sei. Rapaz, a pessoa que fala, né, o nome dos animes em japonês e não vai conseguir pronunciar isso aí, tá triste, né? Tá merda. Meu japonês aqui, apesar de ela ser indiana, né? Radicada na. Ai, eu não te ouvi. Acredito que a ascendência é essa. Eu tinha realmente mutado o microfone. Eu estava vendo se eu conseguia escrever Bom, no chat. essa autora, ela dá uma explicação que é bem interessante, né? Todo o modelo explicativo da TCC, ela é pautada por uma única forma de explicação, né? Ela tem um reducionismo muito similar àquilo que o Jung acusava de ser o reducionismo freudiano à sexualidade. Todos os problemas, eles são diagnosticados como uma inadequação epistemológica. O que é isso, né? Quando o Beck, ele vai, no primeiro momento, né, pensar a TCC como uma nova possibilidade de tratamento para a depressão, ele vai diagnosticar a depressão como sendo três grandes distorções epistemológicas, né? É uma visão, né, uma distorção epistemológica acerca de si mesmo, do futuro e do presente, né? E do mundo. Ou seja, o mundo é de um jeito, mas eu o enxergo de outro, eu penso ele de outra forma. Eu não tenho objetividade para enxergar e eu vejo ele de maneira pior, ou seja, é uma distorção epistemológica. E toda a explicação da TCC, ela se pauta por uma distorção epistemológica. Então, existe algo e eu compreendo esse algo errado, né? É a única forma de explicação que eles têm da psicopatologia, que não é a psicopatologia que é derivada ou uma pura repetição da medicina, né? Que no fundo é uma psicodinâmica rudimentar. Tanto é que eles se esforçam muito por documentar distorções cognitivas, catastrofismo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é sempre isso. É uma distorção epistemológica. A coisa é de um jeito, mas eu a compreendo de uma outra forma, né? E é disso que o Tomás está falando, né? O que, por exemplo, é inadequado, e essa autora ela cita um exemplo muito interessante, de uma professora muito bem sucedida, que vai morar no interior, o marido dela falece, ela não consegue se dar bem ali, os filhos não dão tanta bola para ela, e ela está com o princípio de Alzheimer. Então, é correto epistemologicamente ela achar que o presente dela é ruim, né? Que ela tá mal pra caralho e que o futuro dela é ruim. E que ela dizia, o futuro vai ser pior, eu não tenho perspectiva. Aí tá certo. É, E tá certo. né? Assim como boa parte dos brasileiros tem uma inadequação pra TCC, né? A gente tá ruim, vai piorar, né? Esse é um negócio. O E estamos neoliberalismo tá aí, né? historicamente justificados, né? Ela Exatamente. cita o exemplo também racionalmente garantido, né?
para usar o warranted, eu acho que é garantido, que geralmente se traduz, da pessoa que se vê sem perspectiva diante de uma iminente catástrofe climática. Ninguém está fazendo nada a respeito, de fato, né? Os dados estão aí a seu favor, né? Pode ser. TCC jamais poderia tratar um urso polar. Os pinguins de Madagascar não poderiam jamais ser tratados por um. Pois é, a realidade está aí, né? E que ela menciona. E tem uma conflação que ela aponta também, né? Entre questões de validade epistêmica e racionalidade prática, né? E aí, puxando brasa para nossa sardinha, né? Nós temos uma forma muito mais feliz, né, de lidar com isso, porque a questão de racionalidade prática é a questão de que há determinados problemas que emergem não porque a lógica por trás daquela posição é inadequada, mas porque há prioridades que são conflitantes. Dentre várias coisas que se avalia que nós devemos fazer, querê-las todas simultaneamente inviabiliza que nós alcançamos qualquer uma delas, é preciso ter uma escala de prioridades. Né? Nosso feijão com arroz tipológico. Função sentimento aí. Função sentimento aí, né? Novamente, o fato de que na história da psicoterapia frequentemente se salta o pensamento junguiano faz com que a gente esbarre nesse tipo de questão 2025. Mas, para além dessa camada, né, de indiferenciação entre questões que ignoram aquela guilhotina do Hume, né, entre questões que dizem sobre como o mundo é e questões de como deveríamos agir e como o mundo deveria ser, né, que você não tem como ancorar proposições sobre estados de coisa, fazer derivar questões de dever completamente a partir de questões sobre estados de coisa. Em um belo momento você vai ter que fazer um juízo de valor. Né? Novamente, nosso feijão com arroz, mas que para um bom... James, no segundo capítulo do Varieties of Religious Experience. Se eles realmente lessem o James, se eles realmente fossem pragmatistas, não falariam essa bobagem, né? É aquele negócio que a gente falou, né? O pessoal quer brincar de pragmatismo ignorando o William James, né? Que, inclusive, vai falar sobre a questão da utilidade de determinadas posições irracionais. Sim. Né? No como final das contas, como acreditar em Deus. Tu tá perdido no meio da neblina, tu sabe que tem um penhasco e enfim, tu não sabe se tu vai conseguir saltar ou não, mas tu sabe se tu ficar parado, tu vai morrer. É o value to believe, né? Tanto o Kant como o James, eles fazem uma defesa da utilidade da fé. Isso sem escapar de um discurso racional e sem escapar de um discurso científico, só entendendo que a racionalidade tem limites. Exato. Tá? Então, porque no fundo o que eles propõem é uma racionalidade sem limites, né? Perfeito. O Popper... Esse reducionismo esbarra isso, né? O Popper, que eles gostam tanto, ele vai dizer que um racionalismo sem limites é pior do que um irracionalismo. O próprio Popper. Por quê? Porque você tem um racionalismo... O Popper propõe um racionalismo limitado. Não é exatamente o tempo, ele vai dizer o seguinte, olha... A escolha, antes de eu ser racional, a minha escolha pela racionalidade é uma escolha irracional. A partir daí, eu vou tomar escolhas racionais. Mas antes, a escolha pela racionalidade é uma escolha irracional. Então, um racionalismo irrestrito é pior do que um irracionalismo. E aí ele vai dizer que o racionalismo dele é um racionalismo restrito. Porque pelo menos a primeira escolha, por ser racional, é irracional. Porque você ainda não adentrou a racionalidade. E o que eles propõem, no fundo, é um racionalismo restrito, que é pior que um racionalismo, na boca do próprio Popper, né? Perfeito. Mas não é filosofia? E o outro grau de achatamento é aquele que a gente estava falando, sobre a moralidade, né? Tem coisas diante das quais a gente acredita que vale a pena sacrificar a própria vida, né? Ou que a gente pelo menos compreende quando alguém toma feriado de hoje, né, para uma boa parte de pessoas, está se celebrando uma pessoa que decidiu tomar uma decisão na qual morrer pelos pecados de todos, né? Então, se a gente ou o sacrifício de Sócrates, né? Que preferiu beber cicuta a refugar a sua própria doutrina, né? Aristóteles, por outro lado, quando foi condenado a beber cicuta, ele disse assim, vamos se fuder.
Não deixarei Atenas cometer outro crime contra a filosofia e foi-se embora para Macedônia. E aqui no Brasil nós temos um exemplo mais recente de um Getúlio Vargas, né? Exatamente. Que tomou uma decisão, né, diante do que eu acredito que eu significo, né, para a história, prefiro a morte. Né? E ninguém olha para isso e pensa, pô, Getúlio Vargas estava deprimido. Né? Parece uma avaliação muito ruim, né, muito redutivo do que é ser humano. Né? E patologizante, né? É um esquema que vai tornar a vida inteira patológica. Né? Nada está fora da psicopatologia. O Jung tem uma passagem muito interessante das Tavistock Lectures que diz assim, gente, nem tudo que é desagradável é patológico. Cobradores de impostos são desagradáveis, são perfeitamente normais. Esse discurso da TCC, por mais que desagradável, é perfeitamente normal. Perfeito. Essa é a crítica que eu acho que é mais relevante, né? Novamente, dos estudos da Sahânica, né? Que mostram, né, como uma quantidade de esferas da vida humana correm risco de patologização e de medicalização, e ainda mais nesse horizonte, né, que Heráclito apontou e que eu espero ter conseguido reforçar também, né, de que o triunfo da TCC seria seu imediato fracasso, né, por uma condição do que é a psicologia, né, que se esse discurso deixar de ser moderado, é isso, é a patologização de toda e qualquer experiência desagradável, de toda e qualquer coisa que pareça, mesmo que imediatamente, ligeiramente não racional. É claro que eu vou ter sucesso em 6 meses, né? Porque, em regra, em geral, a tristeza que você tem por terminar com uma namorada vai passar por ela mesma, né? Dificilmente isso vai redundar em uma depressão. Pode redundar, mas isso nem é a causa suficiente para uma depressão. E aí você vai colocar isso como um grande sucesso, mas passou por ali mesmo, né? Como se você achasse que é um grande sucesso, você tem uma ressaca, curei ressaca. Não passa, amigo. Não, vamos lá, vamos pro vídeo que já tá falando. Patologizar o interlocutor e inviabilizar também a reflexão sobre o seu discurso, né? Nossa, o Iago agora colocou uma coisa fundamental, né? Eu vou até repetir palavra por palavra. Patologizar seu interlocutor também é uma forma de inviabilizar o seu discurso. A reflexão sobre o discurso. A reflexão sobre o discurso desse interlocutor, né? Novamente, né, nessa seara, a Sahânica fala, né, sobre como é particularmente pernicioso que esse discurso seja colocado no campo da inviabilidade epistêmica, da não validade, né, epistêmica. Porque aí a gente corre o risco do que ela vai pontuar como de cometermos injustiças epistêmicas. Né? De novo, pão comido para os junguianos, né? Exatamente. Pão mas ela aponta uma coisa que, novamente, né, se uma pessoa chega, ela, né, como uma pessoa de ascendência indiana, chega e diz, olha, o jogo é de cartas marcadas e é muito mais difícil para mim, é bem provável que em um bom número de lugares isso seja verdade. Ela é mulher, tem ascendência indiana, a academia vai ser muito mais impermeável a nomear uma pessoa como ela, que não foi, cujos filhos não estão frequentando as mesmas escolas que os filhos dele, que não estão nos mesmos clubes, que não trocam, não vão para os mesmos locais. De fato. Né? É por isso que eles gostam do reducionismo boboca do Harari, que reduz tudo à cognição. E faz tábula rasa da sociedade, da cultura. Quando o negócio é muito mais complexo, né? Quando a gente coloca a situação da senhora que está em um estado de declínio de saúde, que está realmente perdendo as relações que são significativas, né? Porque determinados parentes estão morrendo, etc. E ela avalia, minha situação é ruim, ela tende a piorar. É difícil você dizer que ela não está epistemicamente justificada, né? Você poderia dizer que, olha, sustentar essa posição é praticamente não tem utilidade prática, não é praticamente útil, né? Você, enfim, né? A gente poderia até discutir se é saudável ou não essa atitude, mas se ela não é saudável, a questão não é de validade epistêmica. Exatamente. E é o argumento da Sahânica, né? Tanto nós vamos ter questões que seriam consideradas patológicas
por não serem racionais, que não são, né? Como aquelas reações que são hiperbólicas, que a gente considera naturais, né? De uma pessoa dizendo Nunca prestou. nunca prestou pro ex-namorado, ou então o contrário, quando alguém falece, era um santo. Nunca nenhuma pessoa tão Melhor pessoa do mundo. caminhou por essa terra, né? Que são completamente epistemicamente injustificadas, porém completamente normais. E justificados de uma perspectiva de valor. De valor, com certeza. É a fala adequada, por mais que hiperbólica, para manter uma situação sentimental adequada. E novamente, como a Saanika observa, a pessoa que está lamentando a perda de o fim de um relacionamento que foi significativo, a pessoa que está lamentando a perda de uma pessoa que era querida, a pessoa que está lamentando Não a perda é de um uma erro pessoa epistêmico, né? E a significativa. única coisa que a gente tem para fazer uma leitura do mundo é isso que ela aponta, que é esse erro epistêmico, né? E ela vai frisar uma coisa que eu acho muito feliz. Esses são sinais de uma vida bem vivida. Exato. Porque se tu não tem uma pessoa boa, que se ela se perder, você vai Não lamentar. leem poesia. É melhor amar e ter perdido do que nunca ter amado. Pois é. Mas se você não tem pessoas que vão fazer falta se você perder porque terminaram um relacionamento ou porque faleceram, se tu não tem oportunidades, né, não vai atrás de oportunidades, que caso você perder, se você fosse se lamentar, que vida é essa, né? Que Qual é a vida é pessoa essa? que não fracassou inúmeras vezes? Assim, não, quantas vezes eu fracassei? Pois é. Né? E fracassos que valem. Porque tem fracasso que é livramento, né? Mas fracasso que você olha assim e se arrepende. Se a Rosa Luxemburgo fosse para TCC, ela teria estar lascada, porque a Rosa Luxemburgo diz que o fracasso é pedagógico. Né? Então, esse comentário da Saanika, eu acho que é muito feliz, né, nesse ponto. Né? Esse achatamento Sim. leva tanto a uma patologização do que é normal, como é um critério de demarcação muito ruim, porque normaliza certas coisas que são, por outro lado, sofrimento. Sim, né? exatamente. Agora, de novo, né? Aqui a gente não está perpetrando nenhum ataque à TCC. Não há nenhuma perspectiva de dizer que a TCC não deve existir, que ela não é válida. Não, é válida, ela é boa, assim. De fato, ajuda muita gente. Não há, especialmente de uma perspectiva junguiana, não tem nenhum sentido eu fazer um ataque e querer extinguir uma perspectiva diferente da minha que lida para a alma, se eu parto do pressuposto, praticamente uma evidência, de que a alma é infinitamente paradoxal. E que haverão coisas que vão ser boas para umas pessoas e vão ser boas para outras. Mesmo a minha personalidade, eu posso ser o melhor na lista do mundo, eu estou muito próximo disso, eu sou foda pra caralho. Mas a minha personalidade não vai caber para determinadas pessoas. E eu posso até atrapalhar ao invés de ajudar. Mas vamos continuar com o React, o pessoal já tá. Estamos falando demais. Estamos fazendo mansplaining com a mulher, não deixando. Dois homens não deixando a mulher falar. Para os dados, né? Então, muita gente. Margem de erro de 60%. Vamos lá. Então, assim, eu acho que Freud era comprometido com a ciência, né? Então, eu acho que se ele estivesse vivo hoje, né? Se ele ressuscitasse, eu acho que ele nem seria psicanalista, né? Eu acho que ele teria hoje um outro entendimento já da psicologia. Porém, a gente deve muito a Freud, né? Cara, isso eu concordo com ela, sabia? Inclusive, o primeiro, o esboço de uma psicologia científica tem insights neurocientíficos que estão sendo comprovados hoje. O Freud seria, na época, um neurocientista, né? Porque ele era neurologista, ele não era psiquiatra. Né? Ele forma-se no laboratório de fisiologia do Ernest Bruck. E ele era um cara que queria que a psicanálise pudesse interferir diretamente no funcionamento cerebral. E era um materialista, era um fisicalista. E nisso aí ela tá certa. Eu não sei se ele não seria psicanalista. Mas que ele estaria empolgadíssimo com a neurociência, com o avanço do entendimento sobre o cérebro, isso aí pra mim é fato. E isso aí eu não nisso aí, ó, tô contigo, viu? Eu acho que a psicologia não seria o que é hoje se Freud não tivesse existido. O Freud, ele criou a primeira psicoterapia estruturada. Aí é falso, né? Aí é falso. Quando eu vi esse vídeo, eu já sabia que esse era o ponto que é muito freudiano, né? Não, é o que o Henry chama de mito freudiano, né? Essa história de que... E é curioso, né? Que ela compre a história da psicologia contada pela psicanálise, né? Freud era um gênio. Freud é um grande autor.
Mas você tem o Henri Ellenberger, você tem hoje a New Jungian Scholarship, a New Freudian Scholarship. E a psicoterapia, ela surge bem antes do Freud. Você tem psicoterapias estruturadas com o Liebau e o Bernheim. Inclusive, o que se entendia por psicoterapia, e eu sugiro a leitura do Psychotherapy, The Invention of a Word, do Sonu Shamdasani, era a psicoterapia de Nancy, que o próprio Freud praticou durante um certo tempo. Né? Antes do Freud, você tem como prioridade em várias descobertas do Freud, mas completamente esquecido hoje, o Pierre Janet, que também já tinha uma psicoterapia estruturada, com um uso muito particular da hipnose também como ferramenta. Você já tem por parte do Forel, né, a utilização de diversos métodos psicoterapêuticos no Burgoswitz, inclusive com o reconhecimento da etiologia sexual de várias neuroses, muito antes do Freud, né? Então, essa noção, né, de que o Freud constitui a primeira psicoterapia estruturada, ela é historicamente falsa, e ela faz parte daquilo que Henri Ellenberger, em seu monumental, e felizmente já traduzido para o português, The Discovery of the Unconscious, a descoberta do inconsciente, é um dos primeiros a apontar, né, essa incongruência entre a história e a maneira como a história é contada pelos próprios psicanalistas, né? Mas, Tomás. Porque eu acho que esse mito freudiano é útil ao mito da TCC. Exato, né? exatamente. O mito do Beck. Porque ele vai se levantar como uma pessoa que, diante de uma insatisfação com as evidências que baseavam a psicanálise, vai construir a TCC diante de uma insatisfação generalizada, né, e de uma atitude anticientífica, resistência às evidências. Novamente, o par de estudos da Sahanika Ratnayak sobre o declínio da psicanálise e a ascensão da TCC, leitura obrigatória para todo mundo, ela vai mostrar sobre como esse mito de criação da TCC também merece maior escrutínio, e quando você analisa ela cita inclusive o Shamdasani, né? Ela cita inclusive o Shamdasani e ela diz, olha, essa história nunca foi contada por nenhum filósofo, nem por nenhum historiador profissional. Ela é contada sempre nos manuais da TCC, pelos próprios psicoterapeutas da TCC, que a aceitam de maneira crítica, né? Assim como a lenda junguiana ou a lenda freudiana, né? E que só recentemente isso passa por um escrutínio a partir de 1978, quando da publicação do texto do Henri Ellenberger, e que anos depois vai desencadear uma nova corrente historiográfica que vai simplesmente usar a história mesmo, né? Para entender que tem uma diferença entre história e memória, né? Que boa parte das narrativas elas não pretendem constituir história, mas uma memória, né? Da TCC, e que visam impor como monumento à memória coletiva uma certa imagem, né? Que não necessariamente condiz, né? com uma leitura crítica científica das evidências históricas, né? O que é irônico. Exato. E aí, novamente, a ressalva, a nota de rodapé que a gente está sempre puxando, né? Isso daí, novamente, pertence ao campo de considerações sobre a retórica da TCC. Exato. O que eu tenho feito críticas mais diretas, né? A própria posição da TCC na medida em que ela tende a se impor como única alternativa. Como única alternativa, aí eu acho que essas limitações que a gente observa Sim. seriam realmente perniciosas, né? Mas como uma das psicoterapias, né? Dentre outros... Não, ela é ótima. Por sinal, é ótima. Ela é ótima, inclusive, nessa perspectiva que esse médico com quem eu dividi a mesa no Congresso de Psiquiatria, ele aponta, porque ela tem uma facilidade de aprendizado. Então, mais rapidamente, você vai conseguir formar psicoterapeutas, e é uma demanda enorme de psicoterapia. E o fato dela ser mais simples não é demérito. O behaviorismo é extremamente simples, mas é uma teoria elegante intelectualmente, que oferece respostas elegantes. Isso não é, de forma alguma, demérito. Agora, um processo formativo como o da psicologia junguiana, que leva 10 anos e nunca para, da psicanálise lacaniana, que a leitura de um texto de Lacan leva pelo menos 2 anos, é um problema para a formação, né, de pessoas desse campo.
né? Você pode colocar essa característica da TCC como extremamente vantajosa. É extremamente vantajosa. E ela oferece um caminho que, pelo menos na aparência, é muito seguro para uma pessoa que está começando a praticar psicoterapia, né? Ela reduz um pouco essas inseguranças. É claro que à medida que a pessoa for se fortalecendo, ela vai entender que essas inseguranças vão persistir por resto da vida. Porque não é seguro ser psicoterapeuta, como não é seguro ser cirurgião. Você vai tentar limitar isso para não acontecer problemas, mas achar que há alguma segurança é ilusório, né? E não faz sentido, assim, atacar a TCC não faz sentido, não faz sentido. Nenhum sentido. Né? Se ajudasse uma pessoa a estar satisfeita, se a TCC só tivesse ajudado uma pessoa em toda a história dela, eu já estaria satisfeito com a TCC. O sofrimento psíquico é um negócio terrível. Eu não vou ser contra as coisas que ajudam as pessoas a escapar desse sofrimento psíquico. Especialmente uma coisa que é bem estruturada, que possui uma didática interessante para pessoas aprenderem. Sabe? Faz sentido, né? Agora, essa retórica é uma retórica paupérrima, né? Novamente, né, pegando esse mote, é uma questão de levar a sério o nosso objeto, que a gente respeite a TCC por ter ajudado pessoas quaisquer, um contingente quaisquer de qualquer de pessoas, a lidar com o sofrimento psíquico. No que a gente tem, no que eu, né, tenho problema com essa retórica, e aí cito, né, novamente as autoras, principalmente, né, que estou utilizando aqui para me embasar, mas a gente poderia falar das pessoas que fizeram estudo de meta-análise sobre eficácia terapêutica, etc. No que elas desrespeitam esse objeto de interesse da psicologia e desqualificam práticas que ajudaram pessoas a lidar com seu sofrimento psíquico também, tá? E que, se removidas, né, como opção, essas pessoas talvez não tenham mais como lidar com esse sofrimento. Né? Eu gosto muito de citar uma história que o Secundo, que é um gênio da análise, assim. O Secundo é um cara foda pra caralho, meu analista, uma vez me disse, eu jamais tinha pensado nisso, né? E você vê que alguém que tem uma sensibilidade para análise é a única pessoa que poderia ter dito isso, né? Porque eu tava dando aula de psicanálise. E, em geral, você tem uma posição da psicanálise que é uma posição de arrogância intelectual, né? Justificada ou injustificada, essa posição, ela causa antipatia. E aí uma aluna veio me falar, durante a aula, que fazia, e ela gostava muito da minha aula, né? Eu era um professor muito carismático, muito influente, né? Que ela fazia terapia com alguém do psicodrama. E eu me furtei de fazer qualquer crítica ao psicodrama. E eu disse, não, porque eu não gosto e não acho que é honesto ficar em sala de aula fazendo essa crítica. Só que o Secundo pontuou a seguinte coisa. Pois é. E ela tem uma transferência de trabalho com você. E ela provavelmente tem uma transferência com o analista dela, que é do psicodrama, e que faz bem para ela. E se você fosse atacar o psicodrama, você mexeria na transferência dela sem ter nada para colocar no lugar, e você talvez a privasse de algo que a faz bem. E eu achei essa colocação do Secundo genial, brilhante, né? E eu acho que isso é fundamental, assim. Não há nenhum problema em ser da TCC, em fazer TCC, no sentido de você ser paciente da TCC, de ter uma eleição pela TCC. Zero, eu tenho zero questão com isso. Zero questão. Né? E nem tem problema outros campos de conhecimento, né? Inclusive a própria TCC para a TCC, se esse é o tipo de evidência que é interessante para a TCC. Bem, o que é curioso, novamente, é invalidar o que é considerado como evidência, né? Novamente o texto da Saanika vai mostrar o que era considerado como evidência padrão ouro, né? Digamos assim, se a gente fosse fazer essa analogia, para a psicanálise. Caso clínico. Caso clínico, exatamente. Caso clínico era evidência padrão ouro para a psicanálise. É um tipo de evidência que é desprovido de problemas? Não. A Saanika vai, ela mesma listar a prática baseada em evidências na medicina serviu para resolver o que o caso clínico tinha como problema para a medicina.
que, por sinal, ainda usa caso clínico, em especial para situações muito anômalas, que não vão ser encontradas em situação suficiente para que você tenha como reproduzir aquilo fazendo testes randomizados. Só que aí, essa é Essa a questão-chave, né? O caso anômalo que não é a tem como ser. regra na psicoterapia. Mas vamos lá, vamos voltar porque a moça está Essa questão. falando. Né? O primeiro modelo de psicoterapia, de fato, Antes de Freud, como é que era feito? Você tem uma ideia? era feito, tinha psicologia experimental, né? O Wundt, na verdade, é o Não sei, ela devia ter dito não sei, né? Porque ela não sabe, ela tá tergiversando. E aqui eu falo, agora eu vou dar a carteirada. Gente, carteirada, vou dar a carteirada. Eu sou historiador e eu estudo essa merda. Amiga, era mais bonito dizer não sei, você tá tergiversando. Não sei, né? O que se fazia, tinha o Forel, tinha o Pierre Janet, tinha a, a hipnose, como era proposta pelo Bernheim, pelo Liebo, que era praticamente sinônimo. Você tinha o treino da vontade, né, do Babinski, você tinha o próprio Jung lista várias práticas que existiam antes dele, do Freud, né? Mas vai Você lá. tinha o laboratório de psicologia do James, Sim, antes do Wundt. Você bem tinha antes do Wundt, né? Brentano, com uma Exato. psicologia também anterior, enfim. Né? Aí a gente está entrando no mito de fundação da psicologia, É, do CIS. mas vamos lá. Simbora. pai da psicologia, entre aspas, né? Lá no laboratório da Alemanha, em Leipzig, ele Leipzig. Não, se bem que o geek no final tá certo, né? Mas é lá. Não, agora eu tô sendo cuzão, né? Pô, desculpa, eu tô sendo cuzão pra caralho, né? Corrigindo o alemão da moça. Ninguém é obrigado a falar alemão, né? Vai tomar no cu, Heráclito. Mas o certo é Leipzig ou Leipzig, né? Só pra me mostrar. Mas cuzão do caralho. Tô sendo errado. Tô errado. Admito que eu tô errado. Desculpa, moça. Você fala do jeito que você quiser. começou a estudar, então ele estudava em animais, algumas Os coisas. transtornos mentais no século XIX. O Wundt estava em animais? Não, Confesso que não. eu não me recordo do Wundt fazer psicologia comparada, não, mas vamos lá. Não eram tratados. Não eram nem estudados, No way. né? Era loucura e Loucura e não loucura, Os ponto. loucos vão pro asilo, né? Vão pro manicômio e os não loucos ficam aí. Então, Trabalhando. Não, também tem um grande equívoco aqui, né? A noção de história dela é muito ruim, né? Assim, inclusive, por que o Freud era neurologista e tratava tanta gente com histeria? Porque havia uma pequena burguesia, uma classe média, que quando não estava de fato tomada por uma psicose, uma demência, uma coisa assim, tinha vergonha de ir ao hospital psiquiátrico, que era onde se encontravam os psiquiatras. E ia se tratar com neurologistas. E eles faziam certos tratamentos, como por exemplo a hipnose do Liebo e do Bernheim, de Nancy, e uma série de outros tratamentos, né? Havia casas de repouso, achava-se que se você mudasse de ambiente, fosse para as montanhas, havia hidroterapia, já havia eletroterapia, havia trepanação, havia uma série de tratamentos, seja médicos, seja psicoterápicos, né? E o que ela está E aí, falando é até na historicamente falso, né? literatura e na arte você vai ter essa que fulano foi passar, foi para uma casa de repouso, mudou-se para as montanhas. Não, havia inclusive um tratamento feito por ginecologistas para mulheres histéricas que era masturbá-las. Né? Até, sabe, não, o que ela está dizendo é só desinformado e falso, né? Historicamente. E aí você tem uma grande possibilidade de leitura. Você tem o The Discovery of the Unconscious, do Allenberg, a descoberta do inconsciente. Você tem os trabalhos do Sanusham Dasein, como por exemplo, Psychotherapy, The Invention of a Word, o texto sobre hipnose, porque é que o Jung abandonou a hipnose. Eu não lembro como é em inglês, mas é hipnose, o método mágico que funciona no escuro. Você tem toda a discussão do Allenberg em 2 grandes capítulos do Descoberta do Inconsciente, sobre a hipnose, os vários ressurgimentos da hipnose, né? Então, nesse caso, a fala dela é absolutamente desinformada. tinha 2 categorias de transtorno mental, Entendi. né? Depois as coisas foram Não tinha 2 categorias de transtorno mental. Aí basta pegar a classificação do Kraepelin, já que eu estou ferrando hora com o alemão dela, antecede em muito o Freud. E se você for pegar o livro do Kraepelin,
você vai ter já uma classificação que é muito mais vasta do que dois tipos de transtorno mental, né? De novo. Mas aí é que nem terraplanismo, né? Não é sequer medieval, né? Porque nem teoria dos humores eram só. Não, pois é, nem a teoria dos humores eram só dois, né? Então, nesse caso, a fala dela é, assim, ruinosa, assim, absolutamente desinformada, né? Não, mas é interessante que você vê a incompetência do discurso para lidar com qualquer outra coisa que não seja essa questão da ciência, não sei o que e tal. E aí, sem entrar em nenhuma questão de valor sobre a personalidade dela ou dela, mas é claramente um discurso profundamente desinformado historicamente, né? Evoluindo, aí veio o Aí, Pinel, né? novamente, Aí entrando tentou. naquela Aí questão veio o do. Pinel. O Pinel é da época da Revolução Francesa. Ele é anterior à Revolução Francesa. O que essa música tá falando? E o Pinel tinha um método de tratamento que era baseado na filosofia moral do Cabanes, que ele julgava que a loucura era um problema moral e você tratava os loucos não os tratando de maneira desumana, tratando humanamente, tanto é que ele é famoso por abrir as correntes do Salpêtrière, que já existem certas contestações históricas acerca dessa narrativa, sobre o Pinel, e havia um tratamento moral baseado numa filosofia moral, porque se entendia que a loucura era um problema humano moral simplesmente, né? Então, ela tá trocando as bolas aí de maneira muito. Ouvir o galo Eu acho, cantar muito distante. eu acho que ela quis fazer um flashback aí no Nossa, mas argumento. do Freud pro Pinel você tem aí, sabe? Fosse pro Heppelin, fosse pro. Ah, esqueci o nome do outro psiquiatra. Mas eu acho que aí é ilustrativo daquela questão do Sim, achatamento da noção de evidência, que é não saber lidar com a evidência histórica, né? claramente ela não tem a menor noção do que é a evidência histórica, como é que se lê com a evidência histórica, né? E aí, de novo, é paradigmático, é exemplar desse achatamento da noção de evidência, né? Mas vamos lá. Humanizar os manicômios, né? E aí ele começou a falar do que hoje a gente entende por esquizofrenia. Ah, oh meu Deus do céu. Não, não, amiga, não faz isso comigo. Não, 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 não. O Pinel falar de esquizofrenia. Não, não faz isso. Não faz. Esquizofrenia, né? Não, sendo justo, do que hoje a gente chama de esquizofrenia, né? Eu vou. Vamos terminar de ouvir, vamos terminar de ouvir. Talvez eu esteja sendo prematuro com a moça. Talvez ela vá dizer uma coisa que preste. Eu esteja só sendo preconceituoso com ela. Vamos lá. Né? Começou a trazer isso como uma doença. A esquizofrenia, ela é reconhecida como uma doença foi do século XX, é isso? Por aí, 19 para 20. Tá. Uhum. Não, não, né? Ela. Aquilo que a gente chama de esquizofrenia. Sim. É a demência precoce do Kraepelin, né? E o Jung ajuda o Bloiler a mudar a. Como é que chama? Aquela taxonomiazinha de coisa, de demência precoce para esquizofrenia, né? Então, quem cria esse termo é o Bloiler, que foi o chefe do Jung no Burgoswitz, e que isso aí, o Jung participou desse processo, por exemplo, né? Então, isso não é 19 para o 20, isso é século 20 já, né? 1900 e alguma coisa, né? E o que não fez desaparecer a influência krapeliana sobre a psiquiatria, né? Mas me parece que ela trocou as bolas aí, que ela tá chutando, né? Não, deve ter sido aí. Nenhum historiador vai ver essa merda mesmo. Vou falar qualquer coisa. Se deu mal. Bora lá. Então, assim, aí começou-se a estudar a partir daí, né? E o grande boom mesmo da psiquiatria na década de 80, inclusive. Como é? O grande boom da psiquiatria na década de 80. Aí, novamente, acredito que a gente esteja lidando com aquela questão de achatamento de evidência, né? Porque a psiquiatria, na década de 80, vai passar por uma reformulação, na qual, a partir da década de 70, né? Mas 80 a gente Que a psicanálise é expurgada dos manuais de psiquiatria e deixa de ser a nós vamos ter a principal. psiquiatria nessa
conformação que nós temos hoje. O que, novamente, a psiquiatria está aí tomando as decisões em relação ao que é eficaz, o que é evidência, o que seria adequado para a psiquiatria, sucesso para a psiquiatria. A gente pode questionar como discurso totalizante, né? Que eu acho que aí a gente tem até a responsabilidade de fazê-lo, né? Mas se eu fosse chutar, me parece que é esse o argumento, né? A psiquiatria vai ter um boom quando ela virar psiquiatria de verdade, de acordo com esse critério. Não, assim... Nossa, péssimo, né? E o pior é que eu tô preparando uma disciplina de História da Psiquiatria, tá tudo bem fresquinho na minha cabeça. Você... Não. Melhor, né? Né, para a retirada das pessoas do manicômio, né? Que as pessoas que defendem e falam sobre Aí não foi a psiquiatria, né? Foi a antipsiquiatria, né? Aí é complicado, né? Fora que o Pinel já tinha essa ideia de retirar as pessoas do manicômio, né? Assim, ela se contradiz, né? Talvez seja pior a fala com mais tropeços, com mais erros, com mais... justamente quando ela vai falar de qualquer outra coisa, né? Do achatamento da evidência. Ela não sabe lidar com a evidência histórica, né? Exato. Né? E, novamente, nota de rodapé que a gente está puxando o tempo inteiro, não quer dizer que a psiquiatria não possa tomar as decisões sobre o que é evidência para a psiquiatria. Claro. Né? Mas, nesse caso, ela está fazendo uma apresentação histórica, né, de como as coisas se deram, que é um pouquinho Péssimo, né? É bastante irresponsável, né? E é completamente equivocado, né? Daria para dar uma aula só sobre os erros que ela está cometendo aí, em termos da mera narrativa história, da mera linearidade das datas, né? Que é o pão comido de qualquer historiador, né? É minimamente você saber a data das coisas, né? Mas tá bom, né? Não vamos também ser excessivamente duros, né, com a moça. a luta antimanicomial, elas até desconhecem a história muitas vezes, né? Porque a luta antimanicomial só foi possível, ou seja, para tirar as pessoas do manicômio, porque existiu uma medicação chamada antipsicótico, né? Que E o Pinel tirou a galera do manicômio como? E a Nise tirou o pessoal do manicômio como? É aquele negócio, né? É um argumento que contém um elemento, né, de como a coisa efetivamente se deu, né? É um dos elementos, né? Mas não é o elemento. Mas não é o elemento, né? Ignora uma série de outras coisas relacionadas, né? De outros contingentes, né? O Bloila fazia isso. O Bloila colocava as pessoas para fazer terapia ocupacional, para fazer certos trabalhos no... Agora, isso é muito interessante, novamente, porque uma das outras coisas que a gente está mencionando, né? É o como essa linha histórica que ela está traçando agora, né? Essa mitologia medicamento. do medicamento, né? Novamente, a gente está falando de vários, a gente está falando, né, de um mito freudiano, um mito da TCC, e aqui a gente está O falando... Jung virou gente tratando esquizofrênico. O Pois Bloila, sabe, não faz o menor sentido. Mas essa apresentação ela é importante porque as duas coisas estão muito atreladas para o caso da TCC. Né? A TCC ela vai se estabelecer querendo se comprovar como a psicoterapia que é tão eficaz quanto a medicação psiquiátrica, né? Para o tratamento da depressão. E é isso que ela vai tentar estabelecer, dando de barato, né, que a medicação já está provada, eu quero me provar como tão eficaz quanto. Né? Então, essa apresentação, né, novamente, quem estuda filosofia da ciência a sério sabe que transformações em relação à posição do que é considerado evidência em uma determinada área, o que é prática recomendada em uma determinada área, isso é do cotidiano de como se faz ciência. Exato. E a psiquiatria evoluiu, transformou-se. Ok, excelente para a psiquiatria. O que a gente está aqui apontando? A forma como ela apresenta
né, essa transformação, como se fosse uma solução, uma transformação que não apresenta a solução de continuidade, né, e que apresenta um único fator, como se fosse suficiente para explicar causalmente uma transformação. É similar à história positivista de datas e fatos, de causas e consequências, né? Exato, né? Como De se, você interpretar o presente pelo passado com um arco hermenêutico de causalidade, né? Assim. e tanto historicamente é pobre, Ok. como é muito útil para o tipo de narrativa que ela está querendo estabelecer, porque é útil para a TCC fazer esse recurso retórico, né? Quando a gente aponta as falhas, né, dessa narrativa, né, se a gente fosse jocosamente, né, brincar, esse mito da TCC como prática exclusivamente baseada em evidências não é baseada em evidências. Pois Né? é. As evidências históricas que ela está Aliás, que ela nem apresenta, né? Ela ela jogou aí está supondo, ela está freestyle, né? Os apresentando. nomes que ela lembrou e tá mandando aí freestyle, né? Mas vamos seguir, vamos seguir. Trouxe a possibilidade dessas De uma pessoas mudança na sua condição. conseguirem viver um pouco mais na realidade, né? Conseguirem compartilhar com a gente um universo, né? Compartilhado. Legal. Ó, a questão epistemológica, de novo, né? A redução a uma questão epistemológica. Eles entendem errado a realidade, e aí agora, com o remédio, eles vão compartilhar com a gente a mesma compreensão epistemológica da realidade, né? Que o Tomás está sempre trazendo, né? Então, assim, então tá, Freud criou lá em 1900, né? Algumas coisas foram revistas, né? Aí foram, na minha modesta opinião também, algumas coisas foram mal revistas, né? Como Lacan, por exemplo. Me explica, Lacan. Brevemente. Ele não tem como explicar, porque nem ele mesmo queria ser entendido, né? Ele, inclusive, num prefácio do livro dele tá escrito isso, né? Eu escrevi esse livro para não ser compreendido. Então, assim. Isso parece aquele. Qual é o nome daquele. Tem um autor, cara, que eu li no primeiro semestre que eu fiz psicologia agora no CEUB. E aí, por coincidência, é Kant. Kant. Immanuel Kant. Immanuel Kant. Filosofia. Aí, as primeiras matérias lá de Oh, psicologia, você lá, filosofia. Não perdendo. Aí é uma injustiça grave, porque Kant queria ser entendido. Queria ser entendido e escrevia de maneira escolástica para ser entendido. Fazer prefácio bastante didático. Eu brinco que ele escreveu o Prolegômenos a toda a metafísica futura como um Kant for Dummies. Né? Ele disse, olha, se você não entendeu o que eu escrevi, esses são os erros a evitar. Né? Tem coisa que é difícil, e aí não tem como ser fácil, porque é difícil. Mas tem pensadores que não querem ser claros. Né? Aí Lacan bebe da fonte do Hegel, eu não vou ter como defender ele. Mas Kant não dá para colocar nesse bolo, né? Kant queria ser entendido e fez o possível para ser entendido, mas o argumento dele era difícil e às vezes a questão não é difícil, né? Ninguém faz essa exigência novamente de física teórica. A pessoa não consegue me explicar a física teórica em 15 minutos, isso é um sinal de que não querem ser entendido. Às vezes o tema é difícil. E exige que você se esforce para entender. Usam até 7 vezes 8, pra você ter uma ideia como é difícil. Que é a multiplicação mais difícil que tem. Mais difícil que tem é essa. Até divisão eles utilizam. Raiz quadrada, raiz cúbica. É um absurdo. Não quero ser entendido. Eu jamais vou entender. Mas assim, aí já entra no campo da indigência intelectual, né? Mas vamos ouvir, né? O teu gancho. Mas, cara, eu lembro muito bem do Clóvis de Barros fazendo um vídeo sobre Kant. E anos depois eu vi o texto do Kant e falei assim, cara, é aquele texto que você vai ler uma página e você não vai entender nada. Tipo. E foi, de fato, um texto muito rebuscado. Lacan é isso, né? E aí ele pega... Pior que Lacan não tem nada a ver com Kant, né? São dois estilos diferentes, né? Não, mas assim, aí me parece o ponto de vista da mediocridade, né? Os dois são iguais porque são difíceis, né? Mas são dificuldades. Se for assim, Jung é igual, Hegel é igual, Lacan é igual, sabe por quê? O clássico sofista, né? Que é o Protágoras, né? É a mesma coisa são homem e Remy, né? Tudo que é difícil é igual, então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Lacan e ser medalhista olímpico de atletismo. Não, e
o fato deles não oferecerem respostas simplistas para problemas complexos, né? Não é necessariamente um problema, né? Assim, e... mas isso é tão triste, assim, porque é se gabar da sua incompetência, né? E novamente, né, tá alimentando a cobra que futuramente vai lhe morder, Com porque certeza. no frigir dos ovos, essa é a raiz do argumento anticientífico. Tá? Quando a gente tinha na pandemia a galera que estava importando o argumento antivacina, qual era o argumento? Por que eu não consigo entender por que isso funciona? E se eu não entendo, não conseguem explicar para mim, é porque isso daí é um logro. Né? Essa é uma cobra que eles estão alimentando. O Né? Gaston Bachelard até fala, né, que de uma perspectiva média, a pessoa que fala uma bobagem completa, que é incompreensível porque é completamente tola, e a pessoa que fala algo muito sofisticado e que não é compreensível porque é muito sofisticado, para essa posição média vai parecer a mesma coisa. Né? Então, me parece essa posição de mediocridade mesmo apontada pelo Gaston Bachelard, né? Mas assim, a primeira vez que eu li Kant, eu achei que eu tivesse sido um derrame, que eu tivesse ficado burro. E eu passei anos estudando, né? Para ser capaz de compreender, assim, demandou um enorme esforço, né? E como diria o Jung, né? Tudo que é bom é caro, requer tempo, requer esforço, não há um fim para isso, né? Vamos lá, né? Vamos ver onde eles vão chegar com essa história. Se é que vão chegar a algum lugar. A teoria freudiana revisita essa teoria freudiana, traz fórmulas matemáticas. Pois é, o matema não é uma fórmula matemática, né? O matema nem tem a ver com matemática. O matema é uma tentativa de garantir a transmissão mínima da psicanálise. Né? E o matema tem mais a ver com a lógica, que se utiliza também de símbolos matemáticos, não é matemática, do que propriamente com matemática, mas o Lacan preferiu esse termo matema, né? Mas que não é de fato uma fórmula matemática, porque não lida com nenhum valor, né? Nenhum matemático admitiria, nem o Lacan admitiria que o matema é uma fórmula matemática, né? Tanto é que ele não chamou de fórmula matemática, ele chamou de matema, né? Aí é realmente um obstáculo linguístico mesmo, né? Sim. Novamente, alguma noção de história das ciências humanas, né? Alguma noção do que foi o estruturalismo. Exato. Eu veria essa questão que é puramente relacional, né? O que ele está apontando para uma forma, né? Mas assim, eu acho que é mais honesto dizer, não sei, não entende Lacan. Só que essa afirmação, né, já que ela critica a psicanálise, invalidaria a própria crítica da psicanálise, né? Como é que você critica algo que você não conhece? Né? Vamos lá. Né, para justificar a teoria e assim. Pois é, o matema não serve para justificar a teoria. O matema serve para a transmissão da psicanálise, para garantir o mínimo da transmissão da psicanálise. E ele também é utilizado frequentemente no ensino, algumas vezes para você, quando está ouvindo um caso na supervisão, os lacanianos frequentemente eles vão fazer os matemas para dizer o que está ali acontecendo, para poder melhor explicar, né? Mas ele não é um justificativo epistemológico, ele não é um justificativo de nada, né? Já tem aí vários erros crassos, né? E olha que eu nem sou lacaniano. Tem muitos materiais escritos sobre isso, né? Dizendo que esses que ele chamou de matemas, né? Essas fórmulas matemáticas para explicar o inconsciente, a psicanálise, o outro, o grande outro, etc. Não é nada, entendeu? No final das contas, é pseudociência, assim. Quais materiais, né? Eu não conheço nenhum desses materiais. O fato de eu não conhecer não quer dizer que não existe. Mas se eu estou num debate público e eu estou trazendo, e eu frequentemente demando do outro evidências, eu mesmo não indicar onde foi que eu li isso, quais são os autores, quais são os estudos, é uma contradictio in adjecto, né? E é uma formulação muito ruim, né? Porque, como você falou, como é eu não consigo sequer entender como é que se poderia argumentar que uma ferramenta didática é pseudocientífica. Pois é. A não ser que você estivesse avaliando a eficácia pedagógica daquele matema, né? Alunos que aprenderam Lacan sem matema, mas não me parece ser esse o argumento, né?
talvez o que ela esteja querendo Com invocar muita caridade, né? com muita caridade, seja o argumento daquelas imposturas intelectuais, que a utilização de conceitos científicos por Lacan, né, e a utilização de Mais conceitos complica do que facilita o aprendizado. ou que não não é utilizado da forma como na matemática aquilo se utiliza. Mas e daí? Né? Aí a questão é por que o Lacan achou que será útil, né? Por que ele transformou o conceito para a psicanálise, mas a questão, enfim, novamente, avaliar que a psicanálise é pseudocientífica seria uma questão. E o Matema é uma outra questão, né? Assim, o Matema é uma outra questão. O Matema nem prova, nem desprova que a psicanálise é ciência ou pseudociência, né? A não ser que a gente esteja fazendo uma avaliação sobre a utilidade pedagógica deles, mas... porque eu acho que talvez ela lembrou do Matema, né? Falou em Lacan, talvez tenha sido essa coisa freestyle, né? Do que é que eu lembro do Lacan? O Matema. Então, claramente, tem muitos estudos que... Agora, seria interessante que alguém que exige de todos evidências, né? Não falasse assim que tem muitos estudos, né? Porque pode ser também, tem muitos estudos que dizem que isso, aquilo, outro, né? A forma e o conteúdo são, no mínimo, problemáticos, né? Mas vamos seguir. Né? Se reveste desse ar de matemática, de exatas, né? Aí é autobiográfico, né? O que ela tá falando. Aí é o velho Freud. Quando Pedro fala de João, sei menos de João e mais de Pedro, né? Aí a psicanálise... Aí Freud explica, né, amiga? Para trazer para uma coisa científica, mas no final das contas é nada com coisa nenhuma. Pois é, o esforço de cientificidade do Lacan repousa no estruturalismo linguístico e não, em hipótese alguma, no Matema, né? De fato, assim, há uma dificuldade de lidar com a evidência histórica, né? Lacan é um dos heróis estruturalistas da França, né? A partir da publicação da tese de doutorado do Claude Lévi-Strauss, né? Que vai utilizar o estruturalismo linguístico do Saussure e do... eu esqueci o outro, para interpretar, colocar em uma forma interpretativa a antropologia de tal sorte que escapa simplesmente da descrição do individual e remete a uma estrutura comum, né? No caso, a estrutura da linguagem. Então, o período de Lacan, a partir de 1950, onde ele vai fazer este apelo à cientificidade por meio daquilo que era tido como a matemática das ciências humanas, né, que era o estruturalismo, é justamente a estrutura linguística, né? Não tem absolutamente nada a ver com o Matema, e ela comete aí um erro crasso e muito grosseiro, né? E aí, para não fazer como ela, eu sugiro a leitura da história do estruturalismo em 2 volumes, do Dossi, né? Como é o nome completo dele? Daqui a pouco eu me lembro. Mas é isso. Traduzido para o português, inclusive, a história do estruturalismo. No primeiro volume, há um capítulo dedicado ao Lacan, que explica com muita clareza isso que a moça Landeiro não foi capaz de explicar e ela está só tergiversando o freestyle, né? Entende? Então, assim, aí, sempre que a gente fala isso, aí vem pessoas dizendo, não, mas tem pessoas contemporâneas estudando a psicanálise. O fato é, né, existem ensaios clínicos randomizados que compararam psicanálise com terapia cognitiva, que compararam, né, a psicanálise. E o fato é, a psicanálise hoje, né, não é uma teoria que a gente chama empiricamente sustentada. Ou seja, não é o melhor tratamento para nada em termos de transtorno mental. Se sustenta, sim, porque do que eu tenho lido, essa afirmação é absolutamente falsa, né? A comparação, inclusive, dá na mesma. Desde Desde 60, inclusive. Desde 60, né? Do estudo do Luborsky, ele retomou isso alguns anos depois. Isso é retomado algumas vezes. Inclusive, ele era psicanalista, ele foi muito honesto ao ficar surpreso de que todo mundo é igual. Quando você faz ajuste, o primeiro estudo dele foi qualitativo, depois ele fez estudo de meta-análise, né, alguns anos depois, mas outros autores retornaram a isso. Quando você ajusta especificamente para considerar o alinhamento clínico, né, da pessoa que fez a pesquisa, aí é que esse negócio
realmente a diferença porque uma dessas é pesquisas, negligenciável, né? Uma dessas pesquisas que ela está falando, o professor Farhad Dalal, vocês vão me perdoar agora, eu esqueci o nome do artigo, mas ele tem uma palestra num congresso em que ele apresenta esse artigo, que é muito interessante. Ele aponta que um desses artigos, eles fizeram a seguinte coisa: eles pegaram psicólogos da TCC, com pelo menos 3 ou era 5 anos de prática, para comparar com a psicoterapia psicodinâmica. E eles inventaram a psicoterapia psicodinâmica, ensinaram em uma semana para alunos e colocaram esses alunos para fazer o tratamento para comparar, né? Poxa, ciência do caralho, hein? E aí vocês me perdoem, eu critiquei a Landeira agora por não apresentar, mas pelo menos estou dizendo o nome do autor, vocês podem procurar. O professor Farhad Dalal faz essa crítica justamente aos métodos, né? Dessa empiria da TCC. E assim, né? Por exemplo, a discussão epistemológica não é uma discussão empírica. Tem certas... A lógica, por exemplo, é a base de uma caralhada de ciência e não se pauta por uma discussão empírica, né? A ciência não se limita à empiria, né? Coitado da ciência política, né? Você se limita à empiria. Coitado da economia, né? Por mais que a posição empírica seja uma posição muito importante, né? Essa redução à empiria é complicada, né? Porque aí uma boa fatia da filosofia seria completamente descartada, né? Toda a filosofia que não é empírica, né? A lógica, por exemplo, estaria completamente descartada. A matemática. A matemática... Nossa! Pois é, a matemática, né? Cadê? Como é que tu vai fazer estatística agora, mulher? Você é matemática? Era o que estava na entrelinha do que eu estava na cadê sua estatística agora? Cadê sua estatística agora? Se é a matemática que não é empírica, hein? Mas a questão, né, dos estudos sobre isso, né, uma vez que, especialmente, né, quando você ajusta por alinhamento, né, mostra que as diferenças são negligenciáveis. Completamente. Né, há até uma corrente de estudo que tenta observar que talvez os aspectos que as psicoterapias, as abordagens psicoterapêuticas têm em comum sejam o fator mais relevante. Sim, exatamente. Inclusive é esse autor que eu falei mais cedo, que fala isso. Pronto. E mas ele faz essa crítica da brevidade do método. Infelizmente, vocês vão me perdoar. Eu esqueci o nome dele. Mas eu não sei se você tá falando do mesmo estudo que eu ia mencionar agora, Rick Budd e Ian. Eu acho que é. Acho que sim. Que é sobre o veredito do pássaro Dodô, 30 anos. Enfim, vai por aí. 30 anos de polêmica e por que ele é importante. É alguma coisa assim. Não vou realmente também saber de qual. Mas é particularmente significativo, como a gente falou mais cedo, que sendo a TCC, né, a que mais tenta se adequar a esse modelo de teste, ela não seja particularmente... digamos que pronto, né, tem aquela frase que se populariza em Facebook, né, se você mede a aptidão, a inteligência do macaco por sua capacidade de nadar, ele sempre vai ser considerado estúpido diante de um peixe, né? Acho que vai mais ou menos, não sei como é que é a frase. Mas a TCC basicamente faz isso. Ela tenta se propor como um método que é particularmente adequado para uma determinada forma de teste, que vai poder ser... E dá igual. Dá na mesma. E não consegue se destacar. O que ela só consegue se destacar de maneira retórica, né? Mentindo, assim. O que ela tá fazendo é mentir. E só negar um monte de evidências, de estudos, que mostram justamente o contrário do que ela tá dizendo, né? Exato. Né? Ela está supervalorizando o alcance de um resultado, né, cuja diferença é negligenciável no final das contas, para um tipo de evidência que ela deveria ser particularmente... Se ela tivesse ganhando de lavada, deveria ser o resultado esperado. O fato de que ela não está ganhando de lavada deveria, né, gerar uma certa reflexão. Pô, por que a gente não está ganhando de lavada no que a gente está buscando? Né? Deveria, né? Tá gerando esse tipo de reflexão. O fato de que não está gerando
realmente mostra, para parafrasear o James, né, mostra uma atitude devota diante da ciência. Né, Exato. uma atitude realmente dogmática. Eu estou me comportando cientificamente, então eu devo estar do lado da razão. Né? Eu acho que se ela fosse atendida por O James fala isso no Pragmatism, né? Só para manter aqui a nossa coerência, né? Se ela fosse ser atendida por alguém da TCC, ela dizer que esse tipo de atitude não está epistemicamente fundado. Vamos lá. É considerado uma terapia fuleiragem? Eu não gosto de chamar assim. Tá? O pessoal é bem... Questiona o lugar de fala. Não sei se são cearenses. Pois é. Olha aí. Utilizando expressões cearenses, não sendo cearense. Está sujeito a processo, inclusive, do Ceará. Camilo, cadê? Não, Camilo não. Agora é o Mano. Mano, cadê você? Olha aqui, ó. Apropriação cultural aí, truando. Bem lembrado, Tomás. Bem lembrado. Vamos lá. Eu não gosto de chamar assim. Eu não gosto nem de dizer que a psicanálise é uma pseudociência, apesar de que tem colegas meus, né, que divulgam. Esse pra mim é novo. Ela acabou de dizer, não? Eu posso estar tendo distúrbio cognitivo também. Eu acho que ela tá querendo... Não ser processada. Depois ela disse que não é empiricamente sustentável. E eu acho que ela tá... Vou dar meu chute de que vai tentar se distanciar do popperianismo. Talvez. Ou então tentar se distanciar do processo, né? Divulgam psicologia baseada em evidências na internet também, que colocam dessa forma. Eu, pessoalmente, não gosto de falar desse jeito. Eu acho que a psicanálise tem uma história importante dentro da psicologia, né? Freud foi um cara que contribuiu muito dentro da psicologia. Então, assim, eu acho... Tem até amigos que são. Que, inclusive, tem uma psicanalista, né? Que é a Elizabeth Rudinesco, ou Rudinesco, enfim, preferir, que ela fala que a psicanálise deveria estar no campo da filosofia. Que é onde a psicanálise, né? De fato, se encaixa. Mas aí, né? Mas aí, fosse essa situação, qual é o status que você considera que seria de uma terapia que se localizasse dentro da filosofia? Particularmente, como a Sahanika Ratnayak bem observa, parece que o território, de fato, para você avaliar questões de validade epistêmica, seria a filosofia. Né? Porque se eles desprezam a psicanálise, frequentemente desconsideram ou desaconselham o estudo de filosofia e diz que a psicanálise deve estar na filosofia, me parece dizer que é tudo uma merda, né? Me parece que a consequência lógica do pensamento é dizer que é tudo descartável, né? Porque, novamente, se a gente fosse expandir, levar as consequências, né, esse argumento, me parece que aí o que subjaz, né, a esse pensamento é aquele cientismo que a Susan Haack identifica. Né? Tudo que é bom é ciência. Eu não vou dizer que é pseudociência, mas basta eu dizer que, na verdade, a filosofia... Não é ciência. Logo, não é bom, né? Façam aí seu julgamento de valor. Considerem que a ciência é a única coisa boa. E a psicanálise não pertence às ciências. Pois é, né? Mas a ciência não pode, por exemplo, tomar decisões morais. A ciência não tem nenhuma capacidade de decisão moral, por exemplo, né? E tem, como a Sahanika observa muito bem, vai ser um campo particularmente inadequado para aprender quando as questões passam de um campo para outro. Exato. Quando as pessoas saem do campo da avaliação sobre questões de fato para questões de valor. A ciência não é capaz de lidar com questões de sentido e significado. Mas vamos ver, né? O coach tá no lugar de coach. Pra mim é perfeito. Oi? O coach tá no campo da filosofia, essa é uma novidade que muito me entristece. Não, também não... Eu gostaria de... Não, e achar que não tem coach fazendo psicoterapia é no mínimo ingenuidade, né? Também, mas... Inclusive, é muito comum que os coaches utilizem ferramentas da psicologia positiva e da TCC. Uhum.
eles frequentemente usam as mesmas ferramentas psicoterapêuticas do TCC. Tá parecendo papo de doido essa conversa. Perdeu o prumo faz tempo, viu? Eu não sei qual seria a consideração sobre o que é filosofia que colocaria coach. Eu veria Não, o algum coach não tá na filosofia, o coach tá no lugar de coach, que é o lugar de coach. Onde é o lugar de coach? O de coach. É no sofá. É no couch. Nossa, mas que conversa sem pé nem cabeça. O começo tava ruim e o final tá parecendo o começo. Né? Se a gente colocar a psicanálise como uma filosofia, né? E não como um tratamento para transtornos mentais, eu acho que a gente resolveria essa questão. Pra quem? Isso é sério, né? Você resolve essa questão. Fora que comparar a formação em coach, que dura um final de semana, com a formação de um analista lacaniano E de um filósofo. e de um filósofo, né? É assim, é uma comparação tão estapafúrdia, tão esdrúxula, é um erro categorial tão gritante, né? Que no final você teria que explicar que é piada, né? Assim, não faz sentido falar isso a sério, né? Eu acho que a segunda vez que a gente mobiliza exemplos de Big Bang, mas ela está apresentando a solução equivalente a quando Sheldon disse que resolveria o conflito Israel-Palestina deslocando as pessoas para uma área deserta no Texas. Resolve, tá aí, resolve problemas se as pessoas Abrirem mão do que elas têm e abrirem mão de tudo e tudo que é relevante para a questão, se você considerar tudo que é importante para essa questão, a gente resolve a questão. não, tá tudo resolvido, é só os psicanalistas. E aí ela se fudeu, né? Porque tem a filosofia clínica. Que novamente tem um campo da filosofia e a observação da Saanika Ratnayak, para mim, é de um alcance, né, e de uma sagacidade irrefutável. Né? Vão estar muito mais autorizados para fazer o que a TCC se pretende fazer do que a TCC. Mais autorizados, inclusive, esqueci o nome da figura de linguagem, que você minimiza as coisas. Tô falando por TCC e me esqueci das... É o contrário de hipérbole. Eufemismo. É um eufemismo, né? Assim, Teriam exclusivamente autorizados, né? A rigor, psicoterapeutas não têm qualificação nenhuma para fazer essa distinção, né? Mas vamos lá. Não, entendeu? A psicanálise não é, na minha opinião, não é uma fuleiragem. Ela preenche os critérios para pseudociência, né? Mas... Olha, tem nariz de porco, tem olho de porco, tem orelha de porco, tem dente de porco, mas não sei se é porco. Mas que tem. Não gosto de chamar de pseudociência, mas comprei todos os pré-requisitos. Fui processada várias vezes, aprendi a lição, não produzo mais provas contra mim. Minha fala agora é ambígua, pode ser que seja, pode ser que não seja, pelo contrário. Quando eu for pro tribunal, eu vou dizer, o que foi que eu disse aí? Ai, ai. Inclusive, de fato, que foi que você disse aí. Não. Estou procurando ainda. Mas eu acho que e vão falar do pobre do Kant. Com certeza, pobre do Kant, né? Incompreensível a questão falada. O Kant chega em algum lugar, né? O Kant revoluciona a filosofia. Aliás, o Kant revoluciona a filosofia, a ciência, o caralho de coisa, né? A moral. Eles estão só revolucionando aí a retórica pra pior. Mas vamos lá, né? Aristóteles estaria olhando assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por Zeus. Da filosofia do que no campo da psicologia.